Perfeito. Então, pessoal, colegas previdenciaristas, vamos iniciar mais um encontro do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Hoje, dia 24 de novembro, já encerrando o ano, né? Mas para o previdenciarista é a reta final, né? Antes do recesso. Então, na verdade, acredito que todos os colegas aí estejam realmente muito atarefados, cheio de metas a se cumprir até o final do ano. Mas a participação aqui, essa troca de experiência é muito importante, porque é um momento em que nós temos para dividir dores, né, para muitas vezes expor algo que vem nos atrapalhando na rotina do dia a dia da advocacia previdenciária. E eu conheço muitos colegas, e né, não digo só eu e Eduardo, minha esposa, temos a sorte de ser um casal que os dois trabalham juntos, e aí isso traz uma facilidade até para expandir o teu negócio. Mas muitos colegas trabalham aí sozinhos na região, né? Principalmente aqui na nossa região sul, que eu posso falar com mais propriedade. Nós temos muitos colegas que não tem ali um parceiro do dia a dia que pode realmente, muitas vezes, né, dividir um problema que está acontecendo dentro do escritório, não entender aonde está o gargalo do escritório, por que ele não consegue prosperar dentro da advocacia previdenciária, o que ele está fazendo de errado, né? Ele acaba consumindo conteúdo de pessoas que estão conseguindo avançar dentro da advocacia previdenciária e ele não consegue entender o que está acontecendo, se é marketing, se é gestão interna do escritório, se é o serviço que ele não está oferecendo de uma maneira correta, se ele não criou uma metodologia, e o Dr. Valbert sabe muito bem disso. A gente precisa ter metodologia, gestão de processo interno, isso faz parte de um crescimento. E mesmo que você esteja iniciando sozinho na advocacia, você já tem que ter lá o organograma do seu escritório, já com as posições para aqueles cargos que você vai delegar para outras pessoas no futuro, quando o seu negócio for aumentando, crescendo, e você não der conta sozinho, você vai precisar ter uma outra pessoa para lhe ajudar. Então, isso é muito importante. Estar aqui hoje falando sobre planejamento previdenciário e tributário, que é o que instiga grande parte dos advogados que desconhecem totalmente essa matéria, e hoje é uma matéria extremamente rentável dentro do direito previdenciário. Então, eu queria já aqui agradecer mais uma vez ao Dr. Valbert por estar aqui conosco hoje, né, em plena segunda-feira. Eu sei também que ele tem uma grande gestão de um grande escritório, e sei que ele já passou o dia inteiro aí trabalhando, mas se propôs estar aqui conosco hoje para trocar experiência, para trazer uma luz para os colegas, e ele vai explicar um pouquinho melhor aí do que ele vai trazer para nós. Dr. Valbert, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que aqui estão, aos que vão assistir a aula gravada também. Reforço aqui a minha ideia de que sou seu fã, parabéns. Parabéns pelo empreendedorismo, né? Parabéns por cultivar o conhecimento e compartilhá-lo, né? Nesse grupo de estudos, né? Nessa previdenciária, que já tem muitos participantes e a tendência é que cresça ainda mais. Eu sou muito fã da comunidade, né? Da troca de experiências, acredito que ninguém é dono da razão e que cada um, dentro das suas particularidades, vai conseguir, sim, com o tempo, o seu sucesso, né? Vai conseguir o seu sucesso. E você trouxe a questão dos advogados. Eu percebo que hoje a rede social, ao ponto que ajuda muito, né, na proliferação de informação, gera também muita ansiedade, né, principalmente nos novos advogados. Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errado? Parece que nada nunca vai gerar uma satisfação. Né? E sempre quando eu vou fazer minhas palestras de gestão, até mesmo no treinamento da minha equipe aqui, a gente conversa sobre esse ponto, né? Porque se você não está com a cabeça legal, se você não está confiando nas suas ideias, você não vai ter um resultado esperado se você ficar somente acreditando nas ideias alheias. Né? Então, esse é muito importante. Eu acho que tem algum microfone aí aberto. Pode ser o meu mesmo. Aqui. Pronto. E aí, Thiago, parabéns pelo Grupo Imersão Previdenciária, parabéns por fomentar e compartilhar o conhecimento. Hoje o tema proposto é o planejamento previdenciário e tributário para advogados. Eu percebo que isso é uma dor muito grande dos advogados. Eu estava até finalizando uma mentoria agora com uma advogada sobre esse ponto, né? Sobre esse ponto. Então, os advogados possuem muitas dúvidas e, normalmente, o advogado, ele meio que vai trocando o pneu com o carro andando, né? Ele vai começando ali pequenininho, aí vai crescendo, aí vai tentando ali aparar as arestas e, às vezes, coloca os pés pelas mãos e isso pode gerar um prejuízo que, inclusive, pode ocasionar até no fechamento do seu escritório, da sua empresa, da sua atividade, se não estiver bem organizado.
né? E hoje o ponto principal do nosso encontro será esse, planejamento previdenciário para advogados. Vamos tratar sobre cota previdenciária patronal para advogados, obrigatoriedade ou não do Prolabore, como é que o advogado pode se organizar, como é que funcionam as parcerias com outros advogados e essa regulamentação pela OAB, quais são os enquadramentos previdenciários propostos pela Lei de Benefícios aos advogados e como é a contribuição, o custeio de cada enquadramento desse. Então, vai ser uma aula bem prática, uma troca de conversas aqui, de ideias bem legal, para que a gente possa trazer esse esclarecimento, que vai servir não apenas para o advogado em si, vai servir também para ele, ao ofertar planejamento previdenciário a outros empresários, ter a noção de como a Receita Federal entende essas questões de custeio, como o Poder Judiciário vem também se manifestando sobre essa matéria. Então, vai ser um assunto bem legal. Quem tiver dúvidas pode mandar à vontade, pode interromper. Aqui é uma troca de ideias, tá, pessoal? Eu nem me considero professor de direito previdenciário, eu sou um falador de direito previdenciário, né? Um conversador de direito previdenciário. Na verdade, eu muito mais aprendo do que ensino. Tá bom? Então, eu vou compartilhar, Thiago, aqui o material. Acredito que fica melhor, né, a visualização. Deixa eu só pegar ele aqui. Apareceu aí para todo mundo? Tá ok, né? Então, vamos lá. Planejamento previdenciário e tributação para escritório de advocacia e advogados. Aqui está um pouco do livro, né, que você já falou, Algoritmos do Planejamento Previdenciário, quem tiver interesse. Eu acredito que até na editora Luju deve estar, né, nesse mês de novembro, já deve estar com preço promocional. Aqui também tem as nossas mentorias, se porventura alguém tiver interesse. No final da apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre elas também, tá? E, Tiago, eu gosto sempre de comentar, de começar esse assunto sob o ponto de vista da visão empresarial que o advogado deve ter da sua atividade, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, né? A advocacia, assim como a sociedade, de uma forma geral, pós-pandemia, sofreu grande alteração. Então, hoje, as relações comerciais, elas se dão de forma mais imediata, né? Hoje tem o tráfego pago, de uma forma mais robusta, Google Meu Negócio, troca de informações. A gente aqui, por exemplo, nessa aula virtual, então, as vendas se tornaram mais possíveis, né? Independentemente da localização onde você esteja. E para que o nosso setor de advocacia gere uma rentabilidade, a gente precisa diversificar receitas. Então, a gente tem que ter no nosso escritório como se fosse uma carteira de investimentos. Então, eu tenho que ter investimentos, aportes no setor administrativo, no setor contencioso e no setor consultivo. E dentro do setor consultivo, na área previdenciária, o serviço que mais cresce, o serviço mais vendável e é uma porta de entrada para tantos outros serviços é o planejamento previdenciário. Só que para eu oferecer planejamento previdenciário aos meus clientes, eu preciso saber se o meu planejamento previdenciário como advogado está sendo feito da maneira correta, né? Até para que eu não tenha um revés, uma notificação da Receita Federal, e isso possa prejudicar a minha operação. Então, uma frase que eu gosto sempre de falar aos advogados, nas minhas palestras, nas aulas, é: não deixe os seus honorários somente para o final, pois pode ser que o final não chegue. Então, desde o início da sua advocacia, eu sei que isso é muito difícil, eu sei que é chato, o advogado não gosta de cálculo, o advogado não gosta de se planejar, o advogado vai vivendo ali um dia após o outro, essa é a realidade. O advogado tem muita dificuldade em enxergar o como ou o que ele quer se tornar. Então, se a gente consegue ter uma clareza daquilo que a gente quer se tornar, nós vamos praticar as condutas necessárias para isso hoje. E essas condutas futuramente nos proporcionarão os resultados esperados. E tudo isso passa pelo nosso planejamento. Vou passar aqui o material. Tá? Então, como é que o advogado ele é visto sob o ponto de vista previdenciário? Pode ser o advogado empregado, aquele que tem os requisitos das relações de emprego
subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Pode ser o advogado contribuinte individual. Esse advogado contribuinte individual, ele pode ser sócio de um escritório de advocacia, ele pode somente prestar serviço a uma empresa. Então, o Valbas foi contratado pelo Banco do Brasil para fazer um parecer jurídico. O Valbas foi um contribuinte individual que prestou o serviço a uma pessoa jurídica. Tá? E ele pode ser um advogado associado. Ele vai ganhar ali a sua comissão pelos processos em que ele levou ao escritório. Tá? Então, essas são as configurações pertinentes ao advogado. O advogado empregado, o advogado contribuinte individual, sócio, ou que presta serviço por conta própria, ou advogado associado. E ainda existe uma outra figura do advogado, que logo mais a gente vai ver com mais detalhes, que é o advogado que pode até ser um segurado facultativo, mas isso é uma exceção da exceção. Tá? Lembrando que o advogado ele não pode ser MEI, né? O advogado não pode exercer suas atividades na condição de microempreendedor individual. Como é que funciona o custeio para o advogado? O custeio para o advogado que presta serviço à pessoa jurídica. Então, o Tiago foi contratado pela Toyota para realizar um serviço jurídico. Como é que vai funcionar o custeio do Tiago nessa modalidade de contratação? Então, vamos supor que ele recebeu R$ 5.000 da Toyota. E a Toyota vai reter do Tiago 11%, tá? R$ 550, e ela vai pagar de cota previdenciária patronal 20% sobre o que pagou ao Tiago, ou seja, R$ 1.000. É assim que funciona o custeio do contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica. Mas vamos supor, Tiago, que esse advogado seja membro de uma sociedade. Pode ser uma sociedade unipessoal, só ele mesmo, é o sócio, ele mais ninguém. Né? Acontece com muitas histórias hoje de advocacia. Ou ele tem uma sociedade simples, tem mais de um sócio. Como é que vai funcionar esse escritório de advocacia, essa empresa de advocacia? E aí a gente vai ter que partir para os regimes de tributação. Se esse escritório de advocacia estiver inserido no... Deixa eu pegar aqui o material, só para... Lucro real, lucro presumido ou simples nacional. O advogado ele está inserido no anexo 4 do Simples Nacional. O que diferencia esse anexo 4 dos demais anexos? Uma coisa chamada cota previdenciária patronal. A cota previdenciária patronal do advogado que está no anexo 4, reforçando essa ideia, é paga em apartado. Ela não faz parte da Guia Unificada de Arrecadação, o DAS, que é a Declaração de Arrecadação Simplificada. Então, imagina que o Valbert é sócio do escritório ABC Advocacia. E o Valbert tem um prolabore de R$ 2.000. Então, a empresa vai pagar do Valbert 11% sobre R$ 2.000 e a empresa vai pagar de cota patronal 20% sobre R$ 2.000 ao INSS. Fora isso, vai ter a guia de arrecadação simplificada do Simples Nacional. Os demais anexos do Simples Nacional não possuem a contribuição previdenciária patronal, ou seja, ela já vai estar inserida no documento de arrecadação simplificado. Então, a advocacia tem essa particularidade e é nesse ponto que vão residir as nuances e as possibilidades de prejuízo ao advogado. Eu vou já falar disso com mais detalhes. Tá? Então, aqui são os impostos. Cadê? Só um minutinho. Aqui são os impostos que recaem sobre a empresa que está no Simples Nacional, no anexo 4, advocacia, IRPJ, contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP e ISS. E a cota previdenciária patronal, que é paga de forma apartada. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona. Então, está aqui o exemplo do nosso escritório. Tá? Aqui é a guia
é a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, Imposto de Renda, Contribuição sobre o Lucro Líquido, COFINS, PIS e ISS. Aqui é a guia unificada de impostos. Porém, como nós, a advocacia, se encontra no anexo 4 e a cota previdenciária patronal é paga de forma apartada, essa cota previdenciária é paga por DARF, tá bom? Ela é paga por DARF. E aqui vocês percebem que tem em que vai incidir essa DARF. Vai reter do sócio 11% sobre o Prolabore e também vai reter a cota previdenciária patronal da empresa. Então, vocês percebem que todos esses descontos aqui são realizados de forma apartada. Além disso, essa contribuição previdenciária patronal, ela vai incidir também sobre a folha de salário. Então, se você tiver um empregado registrado, e esse empregado receber R$3.000, você vai pagar 20% sobre os R$3.000. Tá? Nesse documento, na DARF, já consta toda a relação de pagamento das contribuições previdenciárias dos sócios e da cota patronal da empresa. Ele não faz parte da guia de arrecadação simplificada. Tá? E aí a questão principal, Thiago. Quando é que eu deixo de ser um advogado pessoa física e vou me tornar um advogado pessoa jurídica? Tá? A parcela inicial que você vai pagar de Simples Nacional, ela começa com a alíquota de 4,5%. 4,5%. Mas se você for um advogado pessoa física, a faixa inicial do imposto de renda é de 7,5%. Só do imposto de renda. Os 4,5%, eles são compostos por todo aquele conjunto de impostos que nós vimos. Já os 7,5% diz respeito somente ao imposto de renda. Tá? Eu fiz aqui uma comparação entre um advogado pessoa física e um advogado pessoa jurídica. Tá? Vocês teriam uma ideia da diferença que isso vai gerar no mês do advogado. Imagina um advogado, pessoa física, aqui só uma observação. Se você é advogado, pessoa física, presta serviço a outras pessoas físicas, é muito importante que você tenha um livro caixa, tá? Para registrar todas as suas despesas. Fiz um curso, comprei uma impressora, comprei um computador. Todas essas despesas elas vão ser dedutíveis do seu imposto de renda. Então, é importante você ter um livro caixa para registrar as despesas e você ter um abatimento da base de incidência do seu imposto de renda. Então, vamos imaginar um advogado, pessoa física, ele tem uma receita mensal de R$20.000. Vamos supor que ele deduziu de despesas R$2.000. Então, a base tributável foi R$18.000. Se a gente aplicar a tabela progressiva do imposto de renda, ele vai pagar um total de R$4.041,27. Supondo ainda que ele pague o INSS, no caso os 20% sobre o teto do INSS, ele vai pagar R$1.631,48 de INSS. Ele vai ter um total por mês de custo de R$5.672,75. Por ano vai dar R$68.000. Agora, se esse mesmo advogado for uma pessoa jurídica, ele vai ter um custo de guia de documento de declaração de arrecadação nacional e DARF de R$1.120 mais R$930. Então, ele vai ter um custo por mês de R$2.050, que vai gerar um total de R$24.600 ao ano. Perceba a diferença. Como pessoa física, R$68.000 ao ano, e como pessoa jurídica, R$24.000 ao ano. Uma diferença brutal. Uma diferença brutal. Ah, Valbert, mas o meu Prolabore, sendo somente de R$3.000 ou de um salário mínimo, como é que eu vou fazer para tirar o restante dos meus honorários? Aí já entra um pouco de planejamento tributário. Você vai retirar esses honorários com base em participação nos lucros e resultados, onde não incide imposto de renda e contribuição previdenciária. Aqui no escritório, por exemplo, o nosso Prolabore oficial é de um salário mínimo. O restante da nossa remuneração, dos nossos honorários, a gente retira mediante
participação nos lucros em resultados, e aí não tem, até então, espero que continue assim, não tem a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, tá? Então, aqui eu trago essa tabela comparativa, que, sem sombra de dúvida, se você já recebe por mês R$ 10.000 em diante, é aconselhável já ter, sim, uma empresa registrada no Simples Nacional e de deixar de ser uma pessoa física. Até porque isso gera também mais credibilidade, você vai emitir nota fiscal, facilita a sua contratação, gera uma profissionalização maior à sua atividade perante os seus clientes. Você também, como pessoa jurídica, você pode participar de licitação, a depender de outros segmentos que você possa ter no seu escritório. Então, linhas de crédito também, até para você fazer investimentos na sua estrutura, linhas de crédito mais acessíveis também como pessoa jurídica. Então, existem outras vantagens que não apenas de cunho previdenciário em se tornar uma pessoa jurídica. Tá? E aí a gente vem agora, Tiago, para a grande primeira discussão. Antes de falar dessa grande primeira discussão, é interessante a gente só observar que os 11% retidos sobre o Prolabore, eles respeitam o teto do INSS, que hoje é R$ 8.157,41. Já os 20% da cota patronal podem ultrapassar, o teto do INSS. Aqui eu trouxe o exemplo 2, né? Vamos supor que seja um Prolabore de R$ 9.000. Os 11% retiro do sócio vão incidir somente sobre R$ 8.157,41, e os 20% da cota patronal vão incidir sobre os R$ 9.000. Então, tem esse detalhe também. E aí a gente vai para a grande primeira discussão. O sócio, ele é obrigado a ter Prolabore? Né? A legislação previdenciária, lei de benefícios, lei de custeio, Constituição Federal, o regulamento da Previdência Social, e nenhum de seus dispositivos determina que o sócio tem a obrigação de ter Prolabore, né? Inclusive, eu vou voltar aqui no início para a gente ler o artigo 12, inciso 5. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. O artigo 12, inciso 5, a linha F, determina o seguinte: o titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o associado eleito para cargo de direção cooperativa, associação, de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Essas pessoas, vocês percebem que o artigo diz o seguinte: que recebam remuneração decorrente do seu trabalho. Esse receber remuneração decorrente do seu trabalho é o que se chama de prolabore. Tá? Ou seja, aqui não está se esgotando a obrigatoriedade, nem está claro que todos devem receber. Até porque, se fosse assim, não teria necessidade de ter um destaque dos que recebem a remuneração. Então, fica claro que a lei de custeio, a lei de benefícios, em momento algum, determina que é obrigatório a estipulação de um prolabore. Eu entendo também que não é obrigatório ter um prolabore, não apenas pelo fato de não constar na lei essa obrigatoriedade, mas o empresário, de uma forma geral, seja ele advogado, seja ele atuante em outra área, ele não quer viver de remuneração. Ele vai viver do negócio dele como um todo. Se ele quisesse viver de remuneração, ele arrumaria um emprego, uma CLT, ou passava no concurso público. Então, de uma forma geral, ele quer viver do negócio dele. Acontece que a Receita Federal não pensa dessa forma. A Receita Federal, mediante soluções de consulta, e aqui eu trago uma solução de consulta 120 de 2016, determina o seguinte. Só para quem não sabe, a solução de consulta, pessoal, da Receita Federal funciona da seguinte forma: empresas, os contribuintes podem ter dúvidas em determinados assuntos, vão lá, fazem uma consulta à Receita Federal, a Receita Federal dá uma resposta, e isso vai se tornar uma solução de consulta. E dentro da via administrativa da Receita Federal, isso se torna um precedente. Então, lá, isso é obrigatório, é de aplicação cogente. Então, essa solução de consulta diz respeito ao seguinte:
o sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta serviço à sociedade da qual é sócio é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Então, se ele é segurado obrigatório como contribuinte individual, ele, consequentemente, terá que ter um prolabore. E aí, em continuação, a solução de consulta, pelo menos parte dos valores pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à sociedade terá necessariamente natureza jurídica de retribuição pelo trabalho. Então, retribuição pelo trabalho, prolabore. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tanto nos nossos planejamentos previdenciários, quanto nos planejamentos previdenciários de empresários, que nós elaboramos o parecer jurídico, a gente tem que ter em mente essa questão. E aí sempre vai ficar aquele friozinho na barriga de não indicar um prolabore, né, ao empresário que a gente está atendendo. Nos meus planejamentos previdenciários, apesar de ser contra a ideia da Receita Federal, eu sempre indico a estipulação de um prolabore. Porque existem várias questões que a gente tem que levar em consideração, inclusive as brigas que a gente quer comprar. Né? Apresento vários cenários aos clientes. Poderia entrar com mandado de segurança preventivo, poderia ingressar com uma ação declaratória sobre esse fato, mas eu sempre indico a estipulação de um prolabore, até porque, para que ele já tenha também uma possível renda de apostadoria do INSS no futuro. Normalmente, indico prolabore no salário mínimo, tá? Mas quem fizer planejamento previdenciário e, porventura, tiver essa outra opinião, né, eu aconselho ingressar com mandado de segurança preventivo ou até mesmo uma ação declaratória, né, para que não seja feita a cobrança do prolabore pela Receita Federal. Por que eu digo isso? Porque eu estou recebendo muitos clientes, muitos advogados, que estão recebendo a notificação da Receita Federal. Porque, Tiago, o advogado vai no contador e o contador fala o seguinte: não precisa prolabore. Só que esse advogado tem as despesas mensais dele, tem cartão de crédito, fatura de 20, 30 mil reais, e aí cruza os dados. Opa, cadê a contribuição para o INSS? Porque para a Receita Federal, como é que funciona? Se o advogado recebe 1 milhão por mês, ele pode declarar R$ 1.500 como prolabore e receber o resto de lucros e dividendos. Porém, se ele não declarar nada como prolabore, os 1 milhão se tornam prolabore aos olhos da Receita Federal. Então, as multas, os consectários legais, as cobranças, todas vão ter como base de incidência 1 milhão. Então, isso vai se tornando muito perigoso. Né? Isso vai se tornando muito perigoso. O Poder Judiciário também não nos traz nenhum tipo de confiabilidade, né, de segurança jurídica com relação a esse ponto. Já vi decisões também corroborando o entendimento da Receita Federal. Por isso que eu não me arrisco a falar ao empresário não ter prolabore. Eu coloco a ele todos os cenários possíveis, inclusive de não ter, mas a minha indicação final é de que tenha. A minha indicação final é de que tenha. E, sobretudo, aqui o advogado. Tá? Sobretudo aqui o advogado, porque o advogado, com base na própria solução de consulta, se enquadra num rol de atividades de profissões regulamentadas. Né? Então, necessariamente, tem que ter um prolabore. Tá bom? Tá, mas vamos supor que o advogado ou o empresário de qualquer segmento, ele não tenha um prolabore. Se ele não tem um prolabore, ele não é considerado um segurado obrigatório. E aí, ele pode pagar o INSS? Pode. Então, se ele não tem prolabore e não é segurado obrigatório, ele vai ser o quê? Ele vai ser um segurado facultativo. Como é que ele vai pagar o INSS? O segurado facultativo tem como salário de contribuição o valor que ele declara. Então, ele pode pagar o INSS 20% entre o salário mínimo e o teto, ou ele pode optar pelo plano simplificado de 11% sobre o salário mínimo, e aí com aquelas restrições de poder somente se aposentar por idade, a não ser que complemente de 11% para 20%, e também, se ele pagar a vida toda sobre o salário mínimo, obviamente que ele vai se aposentar recebendo o valor de salário mínimo.
tá? Tem uma solução de consulta também, a 79 de 2021, pelo menos parte dos valores retirados pelo advogado, e aqui já se refere à sociedade unipessoal, precisa ter natureza jurídica que prolabore, sujeito à incidência de contribuição previdenciária. Se a discriminação entre o prolabore e a distribuição de lucros não estiver devidamente escriturada, o montante integral, por exemplo, que eu falei de 1 milhão, será considerado prolabore. Então, fica aqui a dica. Eu participei de um evento ano passado lá em Recife também, e conversando com um contador que estava no evento, ele estava me dizendo que estava pegando vários clientes de outros contadores, advogados, que também estavam recebendo a notificação, a cartinha, para pagar a Receita Federal, e aí tinha cartinha de 200 mil reais, tinha cartinha de 300 mil reais, tinha cartinha de 500 mil reais. Então, é um tema que é pouco falado, na verdade, né, voltado aos advogados. Eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês, porque o advogado, para que tenha esse crescimento, tem que ter noções de estratégia de captação de cliente, de marketing, de gestão, de controladoria, mas também essa base inicial, ela precisa estar muito bem montada, porque se você está dormindo hoje e amanhã acorda com uma notificação para você pagar 500 mil reais, a sua paz acaba, o seu Natal acaba, o seu Ano Novo acaba, tudo acaba até que se resolva. Essa é a verdade. Né? Então, eu sempre fui muito criterioso aqui no escritório também com os meus sócios com relação a isso. Né? A gente já teve alguns contadores que sempre indicaram a não seleção de prolabore, e já cortei esses contadores até que eu achei um contador bem inteligente, bem estrategista dessa maneira que eu entendo que é o mais prudente, né? Que pode vir a não gerar um prejuízo à história. Então, dessa forma, a gente está seguro, prolabora de um salário mínimo, a cota patronal incide sobre isso, a retenção de 11% do sócio incide sobre o salário mínimo, e o restante a gente tira de participação nos lucros e resultados, e a gente tem a certeza que amanhã não vai vir aqui uma cartinha da Receita Federal nos notificando, né, para que a gente tenha que pagar algo de forma devida. Isso é um planejamento previdenciário, isso é um planejamento tributário, tá? Para que a gente possa ter sempre isso em mente. Eu vou aproveitar, Tiago, para tratar um pouco também sobre as formas de contratação. Né? Os advogados, os empresários, os advogados, nossa, como é que eu vou contratar um advogado? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Né? A forma mais segura é você contratar e registrar a carteira de trabalho e vai ser um empregado normal, tá? CLT. E aí você pode montar um plano de cargos, salários, um plano de comissão com ele, tá? Mas a forma mais segura é essa. Não é a mais comum, não é a que mais acontece, mas juridicamente falando é a forma mais segura. Você pode contratar ele de forma tentando ali falsear uma relação de trabalho, aí você vai estar no risco de receber também uma reclamatória trabalhista, é a mais comum, né? É a mais comum, não é a mais aconselhável. Você pode fazer parcerias, né? E aí eu vou falar da parceria oficial, né? Então, até junho de 2022, a tributação era integral. Veio a Lei 14.365, que alterou o Estatuto da Advocacia, e agora a base de incidência do imposto não vai levar em consideração o valor do parceiro. Agora, como é que é esse contrato entre os parceiros? Eu sou advogado na minha sociedade unipessoal, posso ter uma parceria com o Tiago. A gente faz um contrato de parceria, Tiago, e a gente registra, homologa ele na OAB. E aí saiu honorários de 100 mil reais. Como é que funcionava antes? Os 100 mil reais ia cair na minha conta, eu era tributado sobre os 100 mil reais. Falei, não, mas calma aí, 50 mil do Tiago, não é meu. Aí eu tinha que judicializar essa demanda. Hoje não. Hoje eu vou separar, olha, 50 mil do Tiago, você vai tributar o Tiago lá, e você vai me tributar os 50 mil reais aqui. Tá? Então, isso hoje já é possível, mas obviamente tem que ter um contrato de parceria homologado na OAB. Tá?
Como é que o advogado associado, aquele advogado que não tem uma relação de emprego, mas ele está ali prestando serviço, normalmente ele recebe com base em percentual sobre o êxito de determinado processo. Como é que é o certo? O que tem que ser feito? Quando sair os honorários desse advogado associado, vamos supor que ele levou uma causa para o seu escritório e ele ficou com R$ 25.000. O que você, tomador do serviço, tem que fazer? Reter 11%. Não dos 25 mil, porque está limitado ao teto. Reter 11% sobre 8.157,41 e pagar de cota previdenciária patronal 20% sobre os 25 mil. Esse seria o certo. É o que é feito? Não. Não é. E aqui a questão do sócio de capital e o sócio de serviço. Sócio de capital é aquele que investe capital, dinheiro, e o sócio de serviço é aquele que vai com o serviço, como o próprio nome diz. São sócios da mesma forma, a tributação é a mesma. 11% sobre o Prolabore, 20% de cota patronal sobre o Prolabore. Não tem diferença alguma. Aqui no escritório, a gente tem os advogados CLT, tá? A gente tem os advogados CLT e a gente também tem os advogados associados. Tá? A gente tem uma mescla aí de possibilidades. Tá? Mas tudo isso você pode fazer um plano de cargos e salários, depende muito também da relação que você tem com o advogado. Tá? Eu sempre imagino que a gente não dura para sempre, então eu já tenho um objetivo desde já de ter pessoas que possam caminhar com o nome do DNCS, que é o nome do nosso escritório aqui, para sempre, né? Até onde o universo permitir, né? Levando o nosso trabalho, levando o nosso auxílio às pessoas. E eu sempre busco entregar aos meus advogados um poder de gestão também, né? Gestão sobre o seu cartão lá do DVBox, gestão das suas diligências, para que eles já comecem a internalizar a sensação de ser dono também, de ser proprietário, de ter essa continuidade com eles, né? Da nossa história, do nosso legado, das nossas conquistas e compartilhar isso por muitos e muitos anos, tá bom? Com relação à incidência de tributos sobre RPV, né? Eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa ter em mente, talvez tenha alguns advogados aqui iniciando e às vezes se depara com essas questões, vou lá sacar RPV, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço? Primeira coisa que você vai preencher é a declaração de isenção de imposto de renda. Você vai ter esse documento e quando for anexar lá com as certidões, com as demais documentações exigidas, eu não sei como é que funciona se esse procedimento aí, Tiago, ele é integrado, né? Na Caixa Econômica aqui, a gente anexa a certidão de objeto pé, né, que já vem com espelho, a documentação completa, e a declaração de imposto de renda, e o dinheiro cai na conta PJ. E aí, a partir daí, a gente... assim também aí, né? E a partir daí, a gente vai fazendo os devidos pagamentos, tá? Então, o valor da RPV levantada pelo escritório corresponde à receita bruta de honorários advocatícios. Assim, o que incide não é um imposto específico sobre a RPV, mas sim sobre a tributação normal da receita do escritório. Então, por que você tem que estar com a contabilidade em dia? Porque, normalmente, se você recebe a RPV cheia, aquela RPV não é toda sua. Uma parte da RPV, que é a maior, vai para a cliente. E a outra parte, que é a menor, que são os seus honorários, vai ficar com você. Então, é sobre essa parte que corresponde ao seu faturamento e sobre essa parte que incidirão os tributos. Tá? Essa parte que incidirão os tributos. E você faz isso na discriminação do preenchimento da guia DAS. Tá? O fato de os clientes serem segurados especiais ou isentos de imposto de renda não altera a tributação do seu escritório, porque a tributação do seu escritório está atrelada ao seu faturamento. Tá bom? Um outro detalhe também importante, os honorários sucumbenciais, Thiago. Os honorários sucumbenciais, solução de consulta 216/2024, eles também são considerados como resultado da prestação de serviço. Então, eles compõem a receita bruta do seu escritório. Teoricamente, você deveria emitir nota fiscal sobre os honorários sucumbenciais e também ser tributado, né, sobre ele. Infelizmente, o governo é um sócio
vorazes e impiedosos, né? Eles querem tudo de todo mundo. Tá? Tiago, basicamente foram essas as considerações que eu busquei tratar aqui de uma forma mais objetiva possível. Eu sei que é um assunto um pouco chato, né? E a gente pode até se tornar um pouco prolixo, mas precisa ser enfrentado, né? Precisa ser enfrentado para que, dentro desse planejamento completo da vida do advogado, ele esteja pronto, né, para saber lidar com essas adversidades e com essas questões do dia a dia. Teu microfone, Thiago. Teu microfone, tá? Beleza. Não. E agora, tá me escutando? Agora sim. Só ver se está dando microfonia aqui. Está me escutando? Sim. Vamos ver se está dando microfone ainda. Não. Tá ok agora. Não? Perfeito, tá. Não, doutor Maurício, assim, é um tema complexo dentro da advocacia, com certeza. Porque, na verdade, é o advogado olhar para dentro, né, do seu negócio, porque isso envolve a estrutura do negócio. Como tu disseste, imagina essa época do ano agora, o advogado recebeu uma notificação de uma penalização aí de R$ 200.000. Dependendo do sujeito aí que está iniciando, que não tem um devido controle legal do seu negócio, que não divide o lucro do seu negócio com a pessoa jurídica, né? Porque a advocacia, principalmente a previdenciária, hoje talvez seja um dos ramos que traz uma rentabilidade mais rápida para o advogado que está iniciando, porque ele ganha no serviço consultivo, ele ganha no processo administrativo. A ação judicial, eu sempre digo, é a galinha dos ovos de ouro, mas é a que mais demora a render. Então, o advogado que inicia hoje a sua carreira na área previdenciária e aposta tudo no êxito processual, ou seja, vou cobrar honorário somente quando eu tiver êxito na ação, ele não cobra pela consulta, ele não cobra pelo processo administrativo, ele não traz uma prateleira de produtos para o seu cliente prévio ao processo administrativo. Bom, meu cliente não preenche os requisitos ainda, mas eu não oferto para ele já uma retificação de CNIS, uma unificação de inscrições, uma notificação para buscar um PPP de forma extrajudicial. Então, na verdade, esse advogado, ele acaba, né, vamos dizer assim, esgoelando o seu negócio. Ele acaba reduzindo o máximo de custo que ele tem para ele conseguir se manter vivo naquele primeiro ano, até começar a gerar os primeiros honorários. E aí, a partir do momento que ele começa, de fato, a ter um caixa, começa a girar dinheiro dentro do escritório, ele não está preparado para isso. Isso acontece no automático, como tu disseste, ele dá manutenção com o carro ligado. Então, aquele carro está se movendo, quando ele se depara, depois de um ano de trabalho, olha, agora tem que procurar um contador. Eu vou te dizer por experiência própria. O primeiro ano que eu fui fazer a declaração dos honorários enquanto pessoa física, eu tinha vontade de chorar quando o contador me disse qual era o valor que nós tínhamos que pagar de imposto de renda, que só dá para parcelar em 8 vezes. Eu disse, não, como assim? Eu já vou começar com esse passivo aqui para o ano que vem, e aquilo me deu um choque, assim, porque eu disse, cara, como assim? Porque eu vivi uma vida inteira como segurado e empregado. Aí eu saio para uma atividade empreendedora. Não preparado, fui né, tocando de ouvido. E a partir do momento que eu me deparo com isso, eu disse, opa, peraí, por que eu não pensei em me tornar uma pessoa jurídica antes? Aí tu vai buscar ter conhecimento sobre a área, vai estudar a lei de custeio, vai ver a parte tributária, vai ver, peraí, o governo ele te força, porque a maneira que tu tem de monitorar o trabalhador é ele tendo uma identidade, eles criando uma personalidade jurídica, eles conseguem chegar melhor no sócio, né? O sujeito tem mais dificuldade de fazer lançamentos aí por fora, né? De não declarar determinado serviço, e aí, por conta disso, eles te ofertam alíquotas melhores de imposto de renda, né? Pagamentos mais acessíveis de imposto. Tu consegue criar uma gordura, porque ao mesmo tempo tu está trazendo a informação de que, olha, eu estou tendo uma renda maior, mas eu estou declarando. Isso te dá acesso a crédito para melhorar o teu negócio.
Então, na verdade, é uma mudança, assim, uma grande virada de chave que, olha, o advogado ele tem que baixar a cabeça e estudar. O que tu trouxeste aqui hoje é um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que para muitos aqui foi novidade, que já atuam na área do direito previdenciário. Pode ter certeza que foi novidade o que tu trouxeste aqui. Porque, de fato, é uma matéria que, por ser complexa e por dar dor de cabeça, se tu não está organizado, não tem nada dentro do teu escritório preparado para isso, tu vai empurrando ela com a barriga e vai trabalhando e vai fazendo o que tem que ser feito. E se eu for notificado um dia, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas, na verdade, quando essa conta chega, tu vê que, na verdade, a previdência, a gente não pode ter casa de ferreiro e espeto de pau. Nós temos que trabalhar preventivamente, não só para o nosso cliente, mas para nós também. Né? Quem aí não faz... Esse dia eu fui conversar com o advogado tributarista, e o advogado tributarista nem aí para o planejamento previdenciário dele. Né? Ele dizendo para mim, eu não vou investir nada, eu tiro pro labore salário mínimo e tal. E aí nós fomos fazendo uma troca e eu mostrei para ele que ele tinha como fazer pontualmente umas contribuições melhores para qualificar a média contributiva dele contra o risco não programado, não que ele fosse depender somente daquele valor para sobreviver, porque ele tinha uma boa divisão de participação de lucro também, mas um valor que muitas vezes ele não esperava. Eu sempre digo, a Previdência ela é muito vantajosa para o risco não programado, até mais do que para o risco programado, com certeza. Eu gosto de ir lá comentar aqueles consultores, né, que vão lá para a internet, não invista na Previdência, como se fosse algo facultativo. Não invista na Previdência, se você pegar esse mesmo valor e injetar em tal lugar, você vai ter um resultado muito melhor. Tá bem, para fundo de capitalização, comparado com a Previdência Social, a longo prazo, para uma aposentadoria programada, até acho realmente que tem outros investimentos melhores, mas não tem nenhum deles que cobre uma renda vitalícia para ti com um dia de vínculo. Não tem nenhum deles que traga uma garantia dessa que vá depois ser transferida para o teu dependente previdenciário. Né? Então, assim, esquematizar isso, o advogado que domina esse conteúdo que tu trouxeste hoje, ele está anos-luz na frente dos colegas. O advogado que domina isso, ele não só pode ofertar esse serviço para os demais colegas de outras áreas, até mesmo do direito previdenciário, mas ele também organiza a sua vida e tem uma segurança melhor no seu negócio. Então, assim, eu digo, e eu falo muito com o Dr. Robert isso, assim, porque ele é um advogado que faz muita mentoria para colegas. E essas mentorias hoje, elas têm vamos dizer assim, um potencial de mudar de fato a vida do advogado muito mais do que qualquer outro curso que tu vai comprar. Porque, na verdade, tu está buscando conhecimento específico para aquele caso concreto. Então, assim, por muito tempo eu investi em cursos, eu acho que tem excelentes cursos aí no mercado, muito bons, mas hoje eu acho que a mentoria, nesse sentido, ela traz um resultado muito mais vantajoso, porque ela é pontual, ela é cirúrgica para aquilo que tu busca. E este planejamento previdenciário e tributário para advogados, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, é a espinha dorsal de qualquer escritório de advocacia. Bom, mas eu estou começando, eu ganho uns 2, 3 mil reais por mês ainda, não tem muito giro de honorários. Não, também tens um tempo de folga a pensar. Quando tu atingir determinado patamar, vão te botar uma faca no pescoço, tu vai ser obrigado, né, a tomar uma decisão. Né? Tem uma frase até que é meio bruta, assim, mas eu sempre digo que todo mundo tem um planejamento até tomar o primeiro soco na cara. Então, quando tu te depara com uma situação dessas, como eu trouxe do meu caso concreto, nossa, eu vi assim, cara, o que eu estou fazendo aqui como pessoa física? Que eu estou perdendo dinheiro, estou muitas vezes arriscando o meu negócio, né? E aí eu poderia estar formalizado, poderia estar pagando alíquotas melhores, poderia estar revertendo isso em reinvestimento para o meu negócio, né? Poderia ter mais acesso a créditos aí para melhorar o meu negócio. E não. E aí, na verdade, a gente vai achando que tu ser pessoa física é mais tranquilo, porque tu manuseia melhor o dinheiro, porque tu pode gastar onde tu quer, porque não é verdade. Né? Isso está aqui hoje comprovado. E essas relações que a gente traz, trazendo parceiros para dentro do nosso escritório, elas podem ser o grande gargalo de um negócio que venha a desmoronar depois, porque se isso não for bem trabalhado, trazendo parcerias, como as pessoas fazem a moda louca, assim, vão trazendo, e tu tá, é a famosa pejotização, na verdade, né? Tu traz o cara ali mascarado de um prestador de serviço, mas na verdade ele é teu empregado, né? E ele tem hora certa para trabalhar, e ele tem remuneração, e ele tem subordinação, e isso tudo, né? Enquanto tá indo tudo bem, tá certo, é que nem casamento. Depois que separa, aí tu vê o problema. E aí pode surgir dívidas trabalhistas que venham comprometer a estrutura do teu negócio. Então, acho que, assim, o tema que trouxeste, Robert, ele é
fundamental. Eu acho assim, na verdade, e tu não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Pode pesquisar no YouTube, aí, qualquer outro lugar, tu não tem acesso a esse tipo de conteúdo de uma maneira tão prática. Né? E aí que entra uma mentoria. Tu pega o sujeito pela mão e diz assim, ó, no teu negócio tem que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que ter acesso a tudo. Teu livro caixa, quanto tu ganha, qual a tua estrutura, qual a tua demanda, porque aí tu consegue organizar a vida. Depois que tu cria a receita de bolo, aí vai embora. Né? Aí que tu entendeu como a coisa funciona, aí tu vê que tu estava perdendo e deixando dinheiro na mesa. Então, eu queria te parabenizar pelo teu conteúdo aí, que realmente é um conteúdo... E aqui eu estava esse dia até conversando com a Júlia, que está aqui. A Júlia foi a que ganhou o sorteio do teu livro a primeira vez. Foi, legal. Ela está aqui, ela está até aqui presente aqui. Esse dia eu estava conversando com ela sobre... Ó, está respondendo aqui. Estava conversando com ela sobre isso, né? Porque muitas vezes o advogado, ele começa a trabalhar, esquece da vida previdenciária dele, da proteção, né? Porque a gente, por mais que seja um animal racional que sabe que um dia vai morrer, a gente trabalha como se isso não fosse acontecer. Então a gente se esquece do risco não programado, né? De ter uma boa reserva, de já enxergar o nosso negócio de uma maneira profissional desde o primeiro dia que nós começamos a trabalhar. Porque aí depois a estrutura ela vai crescendo e tu vai mantendo ela dentro do teu controle. Né? Mas isso é muito importante mesmo. Parabéns, meu querido. Sem palavras. Tiago, e assim, um ponto também que chama a atenção, que normalmente a Receita Federal, quando ela vai te notificar no último ano, né, que é o 5º ano da prescrição. Então, a bolada vem ainda maior. Né? Ela não te notifica no primeiro ano, ela deixa os 5 anos para valer o trabalho da notificação. E com a reforma tributária, que vai começar a sua fase de adaptação agora, em 2026, né, e esse cerco vai se apertar, porque o governo também está investindo muito em inteligência artificial, em sistemas, que esse cruzamento de dados não vai mais ter folga. Então, realmente, o advogado, o empresário de outras áreas também, que não se ajustar, vai enfrentar muitos problemas. E a Receita Federal, assim, para uma maneira leiga, né, um comentário muito leigo, mas a velha balança, assim, evolução patrimonial com renda declarada. Tem que ser compatível, sabe? Tudo tem que ser justificável. Bom, eu tiro um prolabore salário mínimo, mas eu tenho uma boa divisão de lucros, por isso que eu tenho um carro lá de 150 mil reais. Tá bem. Agora eu sou uma pessoa física lá, né? Então, a chance de te dar mal é muito grande, né? Porque é aquela coisa, o cliente ali na hora, daqui a pouco, né? Ele não vai declarar, e aí começa toda aquela situação, né? E a gente sabe que hoje, para ter controle sobre isso, se não for um método empresarial muito solidificado, é muito difícil, né? Não tem... Às vezes o cliente, uma vez um colega me disse, o cara foi lá, pegou o número da OAB, foi na Receita Federal, já acharam meu CPF, já declarou, o cara tinha pago lá para o escritório no processo administrativo, e eu entrei na malha fina. E aí? E o que tu faz? Mas na época ele ganhava salário mínimo, não ia declarar. Então, assim, isso é a prática, a gente está falando o jogo real. Então, isso acontece e as pessoas vão levando até acontecer o pior. Como tu disseste, imagina lá, depois de 5 anos, chega uma notificação para realmente deixar bem gordinha aquela conta, né? E aí o que tu faz? Então, isso tem que estar muito bem estruturado, tem que estar muito bem... Né, um assessoramento para isso é importantíssimo, assim. E nós, enquanto profissionais, que muitas vezes no dia a dia a gente sabe que a corrida é prazo, é captação de cliente, retorno, pós-venda, que eu sempre acho que pós-venda é a chave principal de qualquer escritório. Então, tudo isso demanda tempo, né? E aí tu vai parar um dia inteiro para te voltar para isso. Se tu não tiveres alguém que te pegue pela mão, diga, é assim que tem que se fazer, é assim, tem que ir por aqui tu está indo errado, aqui tu já era para ter passado por uma sociedade, já era para já estar no Simples Nacional. Então, isso tem que ser assim para ontem. Aí tu aprendendo a fazer isso e te usando como modelo, tu replica isso para os teus clientes, colegas, depois é um serviço extremamente vantajoso que é uma consultoria que tu faz de extrema qualidade, né? Inclusive, eu estou com 3 casos de advogados que me contrataram para fazer o planejamento deles. Eles ocupavam um cargo comissionado, foram vínculo com o INSS, né, enquadramento de empregados, foram exonerados e agora eles querem abrir o escritório de advocacia. Então, a gente já está trabalhando também nesse planejamento, né, bem interessante. Né? E acho que a tendência é essa também, né, Tiago? Acho que tudo a gente precisa se organizar melhor, a gente precisa diminuir, se não puder eliminar, mas pelo menos diminuir os riscos, né?
para que a gente possa ter mais saúde mesmo mental, saúde física e saúde do nosso negócio. Ah, com certeza. Eu acho que o sonho de todo advogado previdenciarista, tu que já domina muito bem a parte previdenciária e tributária, é tu sair assim, o teu cliente com um pacote completo, ainda sai com planejamento financeiro. Olha, o dinheiro que tu vai economizar aqui na Previdência, nós vamos reinvestir aqui. Porque aí tu realmente traz assim, uma luz para a pessoa, que é outro assunto extremamente complexo, planejamento financeiro. Então, essas pessoas, elas não montam uma carteira de investimento, não tem uma programação, e eu sempre digo, se a Previdência Social não tivesse um caráter compulsório, uma contribuição obrigatória, nós teríamos o maior índice de miserabilidade do país, assim, porque as pessoas não iam se organizar facultativamente para guardar uma reserva para lá na frente, no terceiro momento da tua vida, tu poder ter uma fonte de renda. Assim como aquele cara que diz, não, eu não pago plano de saúde, eu guardo o dinheiro e quando eu precisar, eu tenho. Ah, paga uma sessão de quimioterapia, R$ 5.000 por sessão. Tu não paga, tu vai para o SUS. Então, a gente, assim, hoje a Previdência Social tem esse caráter, eu acho, assim, muito bem montado. A nossa Previdência Social, a gente briga com ela todos os dias, mas eu sempre incentivo as pessoas a contribuírem para o sistema, porque é um sistema que realmente tem uma segurança muito grande, perto de qualquer outro tipo de investimento de fundo de capitalização, mas nós temos que saber as regras do jogo para poder trazer o melhor conhecimento do nosso cliente, né? Poder dar a melhor orientação possível e não ficar refém aí de inteligência artificial, de programinha de software de cálculo, porque isso pode nos induzir ao erro e pode colocar um investimento de uma vida inteira de uma pessoa fora. Então, a gente tem que dominar esses conceitos. Conceitos básicos de direito previdenciário, como tu disseste lá no início, tem que estar na ponta da língua. Tem que estudar lei de custeio, tem que estudar, né? Porque isso é o que traz a segurança profissional no momento de sentar na frente do empresário e dizer para ele, tem que ir por aqui, tem que fazer isso, isso e isso, e esse é o nosso parecer técnico. Verdade, Tiago. A informação transforma, né? A educação previdenciária é uma fonte de nós, advogados previdenciaristas, muito, muito boa, né? Porque a gente percebe que no dia a dia faz total diferença. Eu atendo muitos clientes de planejamento que chegam aqui com cada situação. Se você tem uma ideia, eu atendi um cliente semana passada, ele tinha 1 ano de INSS pagos, ele foi no contador, olha só o que o contador fez. Mandou ele pagar 14 anos. Nossa. Ele pagou os 14 anos, Nossa. parte indenizou, né, que ultrapassou os 5 anos, parte ele pagou em atraso, né, tem essa diferença também. O benefício, logicamente, foi indeferido. Ele tem a idade, por quê? Porque ele não tem carência. Eu já vi isso aqui na prática também. O cliente nosso gastou R$ 53.000, tinha 65 anos de idade, 10 anos de contribuição, 120 meses de carência. Dívida já havia prescrevido, ele foi lá, reuniu a documentação de forma voluntária, demonstrou a sonegação do tributo, o INSS reconheceu que, de fato, ele não havia contribuído, ofereceu a guia, ele pagou, ficou com 15 anos de contribuição, 120 meses de carência. E aí? Doutor, como é que eu faço para recuperar esse valor? Recupera. Você Uma assumiu... consulta aí de R$ 350, tu tinha poupado aí 52.650. Então, assim, na verdade, as pessoas... porque, assim, a gente vive num momento imediatista, assim. Ele disse que viu um vídeo, mas depois eu fui olhar até o vídeo que ele havia analisado no YouTube e o advogado não tinha dito em nenhum momento que seria... Travou. Vocês estão escutando, pessoal? O Thiago travou. Fui eu que travei. Só o sem som. Está me escutando? Agora sim, agora foi. Agora sim? Perfeito, estava com o microfone errado. Não, então, esse meu cliente simplesmente rasgou os R$ 53.000. Assim, uma economia que muitas vezes de uma vida inteira ele foi afobado,
e realmente. Então, eu digo assim, pagamento em atraso é outro. Bom, se a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai ficar mais uma hora conversando, mas indenização de contribuição em atraso, pós-reforma da Previdência, nossa, o advogado tem que ter muito cuidado em orientar o seu cliente. Eu sempre digo, a mesma coisa é planejamento previdenciário. Envolve tema de repercussão geral, tu tem que construir 2, 3 cenários para o teu cliente. Porque, na verdade, muitas vezes se traz para dentro do planejamento previdenciário questões extremamente delicadas, mas que parece que são entendimentos já consolidados no judiciário. Aí, muitas vezes, o cliente chega aqui e diz, mas, doutor, o outro advogado disse que era certo, que eu ia verbal o meu período rural a contar dos 8 anos de idade. Diz, não, mas aí... Então, eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, muito cuidado, muito cuidado. Mesma coisa quando a gente lida com um profissional PJ. A gente tem que ter muito cuidado, porque esse cara, ele visa lucro. Então, assim, perder dinheiro para ele é muito grave. E isso pode arruinar a imagem do teu escritório, porque se espalha essa informação. Então, assim, tu vai trabalhar com planejamento previdenciário empresarial, seja para advogado, seja para qualquer tipo de empresário, independente do ramo que ele trabalha, especializa, monta um procedimento padrão, busca o máximo de segurança jurídica possível e aí sim oferece o serviço. É isso sim que vai trazer credibilidade, porque não importa assim, as pessoas querem captar cliente, mas na verdade o mercado vai te aceitar pelo teu resultado, não porque tu é bonzinho, porque tu atende as pessoas, porque tu responde o WhatsApp, porque tu é simpático, porque tu está sempre disponível. As pessoas vão te procurar pelo teu resultado. Elas podem até não gostar de ti, mas se tu tiver resultado, tu vai ter espaço no mercado. E aí sim, a gente é rígido com relação a isso. Muito rígido com relação a isso, porque depois que está feito, eu sempre digo, o cliente vem aqui no escritório e sai sempre com papel escrito. Porque depois, doutor, você falou, não, está aqui. Pode ser uma análise simplificada lá, só contei o tempo de contribuição dele. Está aqui um papel. Tu pagou pela consulta, tem direito de levar um mini parecer, nem que não seja um planejamento previdenciário. Mas para aquele momento ali, tu vai levar algo por escrito. Porque senão a gente cria uma imagem, e aí, como eu te disse naquele caso, o cliente escuta o que ele quer. E aí depois ele sai replicando. Eu fui lá no Dr. Tiago, ele me disse que dava para fazer isso. Puxa, imagina, né? Então, a gente tem que ter sempre buscar essa segurança, essa blindagem enquanto profissional. Mas, doutor Valbert, eu vou aqui verificar se algum dos colegas aqui gostaria de fazer alguma pergunta específica. Né? Okay. Vou te pedir para fazer as considerações e já vou adiantar que nós vamos fazer umas rodadas de live depois no Instagram também com o doutor Valbert, aí, porque nós temos uma surpresa que o Dr. Valbert também depois vai compartilhar com todos. Ele está lá no nosso grupo de estudos de imersão previdenciária, então tem o contato dele ali, o colega que precisar de uma mentoria pode chamá-lo ali no privado, né, se não quiser expor algum questionamento ali diante de todos do grupo, mas pode chamá-lo no privado. Ele é extremamente acessível, apesar de ter muita demanda para os colegas, aí ele tem um bom esquema de trabalho, então já fica aqui, já estou fazendo a propaganda, porque eu só faço a propaganda de quem eu conheço, né? A gente não faz porque é amigo, mas porque realmente é um excelente profissional, assim como eu digo, doutor, e fala que é aberto, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, também é uma pessoa que eu recorro muito aí quando eu tenho algumas dúvidas, e eu acho também o Diego Schuster, então nós temos nossas referências também, né, doutor Valbert? Então, eu digo assim, temos que, enquanto profissionais, mantermos essa parceria que, olha, só o direito previdenciário tem, hein? Tu vai para outros ramos do direito aí, os advogados não têm toda essa parceria que o direito previdenciário proporciona. Aqui a gente compartilha muita informação. Imagina, o doutor Valbert está aqui hoje, segunda-feira, conversando conosco, 8 horas da noite, compartilhando conhecimento que ele adquiriu depois de muito estudo, de mais de 10 anos de advocacia, e está aqui muitas vezes compartilhando isso com alguém que está iniciando na advocacia, ou com alguém que já iniciou, mas está patinando, não sabe o que fazer. Então, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, a gente tem que chamar, olha, doutor, gostaria de fazer uma mentoria, gostaria de fazer determinada situação. Tem que fazer, é assim que a gente avança, é assim que a gente fura a nossa bolha. Então, gostaria de saber se algum dos colegas teria alguma pergunta em específico, né? Caso contrário, eu vou passar a palavra ao Dr. Valbert e fazer as considerações finais. Se não quiser falar, abrir o vídeo, pode escrever também, não tem problema. Eu não sei, a Júlia que estava com dúvida aí se ela já escutou tudo o que ela queria também, agora já sanou a dúvida dela. Tudo esclarecido. Aí que é bom. Bom, pessoal, eu vou, então, passar a palavra aqui para o Dr. Valbert para ele fazer o encerramento,
tá? E gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. E com certeza, hoje nós saímos daqui um pouco mais, né, vamos dizer assim, um conhecimento que dá um sentimento assim, poxa, eu aprendi algo, né? Eu realmente hoje me dediquei, poderia estar com a minha família, mas eu estava ali assistindo o conteúdo e realmente aprendi e quero saber mais disso, quero aplicar no meu escritório, quero saber como funciona. É isso que nos motiva, né? A gente tem que ser eternamente inconformados, porque aí nós corremos atrás, saímos da zona de conforto e assim a gente cresce, né? E muitas vezes cresce levando porrada, todo mundo leva porrada também para crescer, então é assim que funciona, não é diferente de quem já chegou lá, mas aí a pessoa que já chegou lá pode nos dar uma ajudinha, dizer, ó, não vai por aqui, vai por ali, porque ali é mais perigoso, faz isso, não faz aquilo. Então, por isso que é importante a gente ter essa troca. Tá bem, Valber? Tiago, mais uma vez, muito obrigado, né? Essa linha de chegada que você se referiu aí, na verdade, eu percebo que ela não existe, né? Porque sempre vai vir, né, um desafio novo e você tem sempre que se colocar na condição de aprendiz, né? E os desafios vão sempre existir. Então, essa linha de chegada, pessoal, não existe. É o tempo todo tentando se manter ali consistente, organizado, para que você possa, primeiramente, ter paz de espírito, né? Estar em harmonia com o universo, para que você consiga prestar um serviço e fazer diferença na vida de alguém, tá? Eu queria registrar aqui os meus agradecimentos mais uma vez. Queria colocar aqui, Tiago, à disposição também as minhas mentorias. Perfeito. Tá? Então, para o grupo específico aí do Imersão Previdenciária, tem um desconto de 10%, tá? Para quem é aluno do Imersão Previdenciária. Eu não sou muito, Tiago, focado, né, em escalar vendas, né? Eu sou advogado e o universo, a vida foi me levando para essa questão de professor, tá? Então, eu não estou preocupado em escalar vendas. Tanto é que nas minhas mentorias, eu sempre faço uma reunião inicial com o aluno para saber o momento dele. E não adianta eu colocar numa sala um aluno que não sabe nem o que é o salário de contribuição e um aluno mais avançado. Então, eu tenho mentorias individuais e mentorias em grupo, tá? Principalmente do planejamento previdenciário, né, que é a mais procurada. Sim. Né? Então, quem tiver interesse, pode disponibilizar o meu contato no grupo, né, um desconto especial de 10% para quem for aluno do Imersão Previdenciária. Eu sei que a aula vai ficar gravada, então outros alunos também vão ter acesso a essa informação. E eu vou disponibilizar também o material, né? Tem muita informação interessante do material da aula aqui, que eu passei então um pouco rápido, tá? Para que o pessoal que não conseguiu o ao vivo possa assistir a aula já lendo o material, que aí facilita, né, a compreensão. No mais, muito obrigado, reforço os meus parabéns a você. Obrigado também a todos que estão aqui dedicando o seu tempo, né? Nos dando a atenção. Muito obrigado a todos vocês. E muito sucesso, uma semana abençoada, um Natal de muita luz, muita saúde, um ano novo repleto de organização, de planejamento e muito sucesso a todos. Igualmente, meu querido, a recíproca é verdadeira. E eu gostaria de estender, então, a todos aí, reforçar, ratificar isso, que leiam, salvem com carinho esse material que o Dr. Valbert vai disponibilizar ali, né? Procurem ele é uma pessoa incrível mesmo, um profissional, um cara que já venceu muitas batalhas, ainda continua, está sempre lutando para prosperar, para melhorar, e é aí que eu sempre digo, né, a Terra nos devolve a energia que a gente deposita nela. Então, acho que a gente está aqui hoje, né, se dispondo a receber, né, ele está aqui compartilhando isso conosco, isso eu acho formidável, acho uma nobreza muito grande do profissional, assim, porque a gente sabe, né, tem pessoas que não gostam de compartilhar o conhecimento que adquirem, e aí vai de cada um também, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que quando a gente tem profissionais, pessoas assim, que trazem uma advocacia humanizada, demonstrando que é possível chegar lá, está começando agora, tu vai conseguir também, né, tem espaço para todo mundo, o direito previdenciário é um mercado que tem espaço para todo mundo, então eu acho que é muito gratificante, assim. Então, queria te agradecer de coração mesmo, meu amigo, sabe que eu te admiro e reforço isso aqui, e quero agradecer a presença de todos aqui também, e a aula depois vai ser disponibilizada, quer assistir de novo, quer assistir com mais pausa, que aí vai vendo o material, vai pausando, vai fazendo anotações, porque foi uma verdadeira aula isso, ele acha que ele não é professor, só ele não descobriu isso ainda. Então, na verdade, é uma verdadeira aula aqui de pós-graduação em plena segunda-feira à noite, tá? Valbert, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Vou encerrando por aqui a nossa chamada de hoje, então, viu? Um abraço a todos. Até mais, boa noite, pessoal.